Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro dia da nossa vida a gente reservar tempo para poder meditar na palavra do Senhor. E a nossa meditação hoje, dia 30 de janeiro de 2025, está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. E a gente vai tomar como referência de nosso trabalho o versículo 29, o último versículo desse capítulo. E nele foi registrado pelo escritor de Crônicas: quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria. Então sentiu desprezo por ele. Nós temos aqui uma situação emblemática, quando o rei Davi está em extrema alegria, se apresentando diante ali do povo, no transporte da arca, extrema alegria, trazendo a arca para sua casa, né, para a cidade de Davi, agora para Jerusalém ali, para colocar a arca no lugar que ele havia preparado, já que ele tinha preparado sua casa, tinha preparado um local especificamente, ele tinha deixado o tabernáculo lá e trazido agora um lugar específico. E aí ele não encontra alegria na sua casa, ele encontra na sua esposa tristeza, frustração, raiva, sentimentos que, por exemplo, separam o casal. Esse capítulo, ele tem uma referência, vamos dizer assim, você pode olhar na nossa playlist, e lá em Samuel capítulo 6, que essa história também, vamos dizer assim, há complementos dela em Samuel capítulo 6, que inclusive nós já fizemos devocional sobre isso. E, muito claramente, a Mical, ela transforma um momento de alegria em um momento agora de dor, de tristeza, ou seja, de divergência dentro de uma casa. Davi, ele prepara o seu povo depois daquela falha. Quando a gente foi lá, lembra do nosso devocional de anteontem, lá no capítulo 13, que você também está aqui, nós vimos que no transporte foi feito de forma inadequada, ou seja, o próprio rei, os levitas, os sacerdotes, o próprio povo, conhecedor das regras que o Senhor estabelece, mas estavam completamente distantes disso, que ignoraram, e acabaram no transporte, despertando a ira do Senhor, a ponto que Uzá pagou com sua própria vida. A ira do Senhor consumiu Uzá. Davi ficou indignado com o Senhor, mas essa indignação fez com que agora, nesse momento, ele, ao ir novamente buscar a arca do Senhor, agora ele vai completamente preparado. Ele prepara os levitas, ou seja, ele estabelece que levitas vão, ele pede para que eles se purifiquem, façam todo o cerimonial de purificação, coloca tudo isso, leva sacerdotes, prepara músicos para fazer uma grande festa, ou seja, vozes imponentes, instrumentos imponentes, aquela forma como Davi gostava, vamos dizer assim, de se apresentar diante do Senhor e que agradava o Senhor, diga-se de passagem. Então, todo um cerimonial, obedecendo aquilo que, por exemplo, dentro do cerimonial, ele acaba obedecendo aquilo que a gente vê lá em Êxodo, né? Em Êxodo capítulo 19, versículos 14 e 15, também aquilo que está lá em Levítico 21, versículo 1 a 4, que falava ali sobre o preparo, a purificação, ou seja, abstinência sexual, lavar suas roupas, não tocar em corpos mortos, ou seja, era uma purificação realmente. E aí eles vão até a casa de Obed-Edom, para receber. E o importante é que durante os 3 meses que a arca ficou na casa desse jovem Obed-Edom, que inclusive estava entre os músicos, ali selecionado, entre os porteiros, entre as pessoas que, vamos dizer assim, são selecionadas agora para trabalhar na obra do Senhor, né? Ele é um dos porteiros ali, o Obed, não é bom? A família dele, ele e a casa dele foi completamente abençoada. Mas chegou a hora de Davi ir buscar. E ele vai buscar e traz alegria. E nesse processo, às vezes, a nossa alegria ela é mal interpretada pela nossa própria família. Ou seja, a mulher de Davi, ao observar ele no meio de seus súditos, né? Ele com roupa, deixou de vestir a sua roupa de rei, né? De rei, e passou a usar uma roupa tipo de sacerdote para poder se misturar ali com o povo, dançando, cantando, pulando. Mas entre eles ali, quando ele vai chegando e que tem ali as filhas, as mulheres ali da família levita dos judeus, então Mical olha Davi ali com aquela extrema alegria no meio do povo, ela sente ciúme e faz um julgamento precipitado. Julga precipitado e age de forma precipitada. Isso levando com que, às vezes, a gente na nossa casa, nós como homens, a gente e a nossa esposa, às vezes, faz uma leitura quando a gente tem um contato com alguém, que seja homem ou mulher. Claro que a gente deve ter toda uma preocupação, a gente deve ter toda uma segurança para evitar uma aproximação e evitar até um mau testemunho, mas a gente vê que o coração de Mical, ele se enche até de uma inveja ou de uma, vamos dizer assim, de um sentimento de quando a pessoa, quando ela esqueceu a palavra, me fugiu a palavra, um sentimento de ciúme. E ela chega a acusar Davi. E aí Davi, ele fala muito claramente que aquilo não seria impeditivo para que ele se apresentasse diante do Senhor. Ou seja, nada pode te impedir, nem mesmo a tua família pode te impedir. E aí a gente vê muito claro que nesse processo também há um outro fato que a gente deve observar, é que quando a gente olha esse movimento de Davi, esses cantos, essas danças, ou seja, no transporte da arca, às vezes nós hoje como igreja também interpretamos isso de forma errada e queremos fazer isso das formas mais variadas, de uma forma que normalmente, quando a gente vai observar, não tem nada a ver, principalmente chegando isso para dentro dos templos, ou seja, a forma artística como vamos oferecendo ali nos altares, nos templos, às vezes chega até a corromper, vamos dizer assim,
a nossa adoração, nosso louvor, a nossa glorificação ao Senhor, que é importante. E aqui mostra muito claramente que nós, quando estamos louvando, quando estamos glorificando o Senhor, precisamos sim tomar cuidado com as nossas emoções, de modo que a gente não ultrapasse, ou seja, não queira viver os louvores em termos só de emoções, sem perdendo a nossa racionalidade, mas também a ponto de, por vezes, a gente reprimir completamente a liberdade do Espírito Santo de nos liberar a emoção para glorificar o Senhor. Então a gente vê que esse capítulo tem um pouco disso, um pouco dessa demonstração sobre a nossa, vamos dizer assim, da nossa liberdade de louvar ao Senhor, que a gente deve ter cuidado como faz isso, principalmente quando isso está dentro da casa do Senhor, essas nossas manifestações artísticas, mas também devemos ter, vamos dizer assim, a sensatez de entender que o Espírito Santo, quando age a gente, pode nos levar a uma situação um pouquinho mais efusiva das nossas emoções, devidamente, vamos dizer assim, geridas pela ação de Deus na nossa vida. E também deixou o quanto a gente deve ser vigilante e estar preocupado quando a gente analisa as pessoas que estão oferecendo ao Senhor, a ponto da gente não sentir ciúme, não fazer uma má interpretação, e no final a gente acabar sendo até prejudicado, como foi Mical, que o que ela recebeu por isso foi que Mical nunca gerou filhos. Depois de dando a entender que o próprio Senhor, até naquele cuidado para que a linhagem de Saul, como Mical era filha de Saul, para que a linhagem de Saul não viesse a reclamar o trono em algum momento, né? Principalmente após ali a partida de Davi, que deveria passar a sucessão para os seus filhos, então de Mical, filha de Saul, não teve sucessores herdeiros, muito provavelmente associando aquele cuidado que Deus tinha em relação a não deixar que a linhagem de Saul perpetuasse e também aproveitando esse momento dessa, vamos dizer assim, desse sentimento de ciúme que Mical acabou manifestando, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, nessa quinta-feira maravilhosa, Deus possa te abençoar e que você possa verdadeiramente viver as bênçãos de Deus na sua vida. Que Deus te cuide, meu irmão.